Então, trazer um pouco para vocês hoje sobre o dinheiro. Essa coisa, né, que a gente usa no nosso dia a dia para trocar por bens, seja ele digital, através de um Pix, através de um cartão de crédito, não, ou de débito, enfim, e também pelo dinheiro físico, que hoje cada vez menos é utilizado, né? Eu contratei uma faxineira para limpar meu apartamento e eu queria pagar ela em dinheiro. Ela disse: Não, eu prefiro que você me pague daqui a 2 dias, mas que eu receba no Pix. Porque em dinheiro, pra mim, eu vou ter que pegar esse dinheiro e depositar no banco. Então, o dinheiro de papel já tá acabando, né? E por que isso tá acontecendo? Né? A gente às vezes, todo mundo, né, na correria da vida, como ela é hoje, e a gente vai entender um pouco melhor também por que a vida é corrida hoje. Por que a gente não tira um tempo, né? A gente não consegue tirar um tempo para pensar de o porquê que a gente está usando reais e não dólares. Ah, mas Felipe, é fácil, né? Eu recebo em reais, quer que eu use o quê? Ok, você recebe em reais, mas tem gente no Brasil, do nosso lado, você deve conhecer alguém com certeza, que não ganha em reais, que ganha em dólar, que ganha em alguma moeda mais forte, uma moeda que tem mais valor do que a nossa. Então, $1 vale muito mais do que R$ 1. Eu não consigo comprar com R$ 1 o que eu consigo comprar com $1. Então, por que isso acontece? Né? Então, isso que eu quero trazer um pouco mais de consciência nesse assunto aqui hoje. Então, dinheiro. Então, a gente vai entender um pouco melhor da onde que veio o dinheiro, aonde que a gente está e por que a gente está do jeito que a gente está em relação ao dinheiro, como ele impacta nas nossas vidas hoje, né? Como impactou no passado e como que vai impactar no futuro, tá? Então, lá no início, lá no começo da vida humana, lá do ser humano, quando ele começou vivendo em tribos, em pequenas famílias, na época das cavernas. Corta aqui. Então, lá no início, quando os primeiros humanos começaram a viver em tribos, viver em famílias grandes, né? E começar a se juntar para organizar, para ter uma vida mais fácil, né? A gente tinha uma necessidade, a gente queria uma coisa naquele momento. A gente queria contar. Literalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Eu queria contar. Eu queria ter capacidade de contar e deixar essa contagem registrada, né, em algum lugar. Para eu saber que naquela aquela barraca, naquela tenda ou naquela caverna, eu guardei 5 peles de ovelha. 5 peles de algum animal, por exemplo, né? Não sei exatamente o que eles queriam contar e qual foi a primeira coisa que eles queriam contar. Mas provavelmente o que eles queriam contar era algum produto que eles produziram, né? Então, cacei 7 animais, produzi 7 peles deles aqui para me proteger do frio. Toda a minha família já está protegida e sobrou 5 peles. Mas no ano que vem talvez vai sobrar mais 2, mais 3, mais 4. E eu vou precisar em algum momento saber quantas peles eu tenho guardada. Para não precisar ir a todo momento contar uma a uma. E a gente começou a fazer isso com, por exemplo, aqui, com esse osso de babuíno de 20 mil anos atrás. É quase inconcebível a gente conseguir imaginar o que é 20 mil anos atrás. Na escala da evolução humana e do planeta também, né? É pouquíssima coisa. Mas a gente ainda tem na escala do planeta e na escala da vida humana na Terra, é pouca coisa, né? 20 mil anos atrás. A gente tem registros aí de milhões de anos, né? Então, 20 mil anos atrás, a gente tem isso hoje como uma relíquia, né, daquela época, esse osso de macaco, de babuíno, né, com marcas de contagem. O que exatamente estava sendo contado, a gente não sabe. Poderia ser um caçador contando um rebanho de alguma presa que ele vai caçar. Pode ser algum estoque, né, como eu comentei, de alguns produtos. Enfim, já contavam, tinha essa necessidade e eles utilizavam ferramentas para contar. Então, eles riscavam aqui com alguma coisa afiada num osso de babuíno. Então, no início, a gente queria contar, principalmente para ter esse excedente contado, né? Ou seja, um rebanho, ou seja, a distância de algum lugar. Enfim, a gente precisava contar. E isso é assim que começou a história do dinheiro que a gente vai falar. Porque essa primeira necessidade de contar o excedente do que eu tenho é a primeira poupança. É literalmente a primeira poupança que o ser humano fez. De poupar o excedente para utilizar no futuro. Claro que talvez aqui não era utilizado como uma troca, né? Logo lá no início, como uma troca por outro bem, por outra coisa, por comida talvez. Talvez bem lá no início era realmente
uma poupança para o futuro, para eu saber que, não, eu estou bem abastecido para os próximos 2 anos, 6 anos, porque eu armazenei peles suficiente para passar 6 invernos. A pele vai estragar, né? Eu vou trocar de pele lá, de roupa, e eu vou aguentar 6 anos ainda. Então essa é a necessidade da primeira poupança, que veio a necessidade de contar. E seguindo aqui, então, o exemplo que eu trouxe ali das peles, né? Todos os membros da tribo já têm peles e ainda sobrou 3. E agora? Vou contar, né? E também, acho que a gente começa a falar sobre o que provavelmente você já ouviu falar na escola, né? Isso aqui é bem comum nas aulas de história, de falar que as sociedades mais medievais, né, utilizavam o escambo, que nada mais é do que a troca de bens. É eu pegar um bem que eu tenho em abundância, por exemplo, eu produzo galinhas. Então, eu alimento minha família com galinhas, só que chega um momento que, só tem galinha, eu preciso de um arroz aqui, eu preciso de vegetais, ou eu preciso de ferramentas, ou eu preciso de uma vaca que vai me dar leite, porque eu tenho um bebê pequeno, não consigo dar frango para um bebê que acabou de nascer. Então, começam as primeiras trocas de bens. Quem tem muito disso, busca trocar por outro produto. Então, quem sabe fazer ferramentas, consegue usar a ferramenta como troca por comida, ou por abrigo, ou por produtos de defesa ali, como a questão da pele para se proteger do frio. Então, alguns exemplos de historicamente, que a gente sabe que existe, como a troca de peles por uma outra tribo que morava perto do mar, então tinha acesso a peixes, Eles eram especialistas em pegar peixe, então eles pegavam mais peixe. Então, em vez de eu ir lá e tentar pescar um peixe para minha família, eu levava o excedente de algum produto e trocava por quem tinha mais capacidade, ou quem já tinha peixe pescado, fresco ali na hora. Trocar 10 galinhas por uma cabra, ferramentas por comida, e assim por diante. Porém, o escambo ele tem alguns problemas, senão a gente utilizaria ele até hoje, Um dos primeiros problemas, que é um dos principais, é a questão da dupla necessidade, que é quando eu tenho galinhas, eu quero cabras, porém, quem tem cabras não quer galinhas. O que a gente faz nesse caso? Se eu chego no produtor de cabras lá, eu não sei a palavra correta para quem cuida de cabras, o caprino lá, enfim. Eu chego lá pro cara que tem cabras e eu falo, olha, eu quero uma cabra sua e eu vou te dar 10 galinhas, que é um preço justo, 10 galinhas por uma cabra. Ele, cara, mas eu já tenho 10 galinhas aqui, que é o suficiente para mim, eu não preciso de mais. Eu não quero tuas galinhas. Tens outras coisas aí? Pá, não tenho. Não, só tem galinhas. Aí é um problema, porque quem precisa da cabra não consegue atingir a sua necessidade. E quem tem a cabra, talvez quer outra coisa. Por exemplo, talvez ele queira uma ferramenta, Ele quer uma ferramenta lá para facilitar o dia dele. Então, o que o cara que tem a galinha tem que fazer? Ele tem que ir atrás do cara que tem a ferramenta, tentar trocar as galinhas dele por uma ferramenta, vai depois vir com a ferramenta e trocar pela cabra que ele quer. Claro que isso, pensando numa única vez que você vai fazer essa troca, parece simples, Mas imagina você viver sua vida dessa maneira, quando você tem uma necessidade e ela não pode ser atingida diretamente pela troca do que eu tenho em abundância. Então aí começa o problema do escambo. Essa dupla necessidade é exatamente isso, de quem tem uma coisa não quer a outra, ou vice-versa, Também a questão da subjetividade, Então, eu tenho 10 galinhas, mas aquela cabra ela é mais velha, talvez ela já não dá tanto leite, então como é que eu vou medir? Ela vale 9 galinhas? Ela vale 9 galinhas e meia? Eu vou ter que dar uma galinha pequena, meia galinha, eu vou ter que cortar a galinha no meio e dar ela morta? Enfim, fica subjetivo, essa troca de produtos, porque os produtos têm variações entre si. A falta de unidade é um valor comum, Então, eu não consigo usar a galinha como uma unidade de troca universal, quanto que vale uma cabra? 10 galinhas. Quanto que vale uma vaca? Uma vaca vale 50 galinhas. Logo, uma vaca vale 5 cabras, Eu consigo ter ali uma unidade em comum e fazer essas contas rápidas, essas contas que facilitam o comércio. E também a dificuldade de pagamentos futuros, que é o quê? Eu pagar uma dívida, Então, daqui a algum tempo eu vou pegar um produto agora e vou pagar uma dívida no futuro. Mas e se naquela de futuro eu não precisar do que tu produz? Eu não precisar de galinha no futuro? Vier um outro produtor de galinha aqui e fazer uma troca comigo. Então, tem essa dificuldade, esses atritos nas relações de comércio, claro que lá nos primórdios da sociedade já, Claro que isso aconteceu realmente em sociedades mais rurais, talvez aconteça ainda hoje, a gente teria que ir um pouco mais a fundo e encontrar, mas eu tenho certeza que ainda deve existir esse tipo de escambo em algum lugar. E depois de um tempo começa a aparecer os primeiros dinheiros. E alguns exemplos aqui que eu trouxe, que eu achei bem interessante, são essas conchas,
também chamada de búzios. Então, se você pesquisar em alguns livros, alguns trazem a questão de búzios. Eu não sabia o que era búzios, então eu fui pesquisar e eu vi que era essa concha simples. Cauri é o nome do bichinho que morava dentro dessa concha. E búzios é o nome que alguém dá pra isso aí. Porque tem gente que faz correntes, né, colares de búzios. Nada mais é do que fazer um furinho nessa conchinha, grudar uma na outra e fazer uma sequência como se fosse uma corrente, né? Então, essa concha, em algumas sociedades, principalmente ali mais litorâneas, né, utilizavam essa concha como dinheiro. Então, te dava uma sacola cheia de concha e entrava um acordo entre as pessoas, um acordo social, que a concha era possível trocar ela por produtos. Então, eu podia dar uma sacola de concha para alguém, pegar 2 peixes, essa pessoa ia gostar das conchas e utilizar em outro momento para pegar outro produto. Meio estranho, bizarro, né? A gente compreende hoje em dia, mas realmente acontecia. Sal, esse aqui é um exemplo que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que tanto que a palavra salário vem da palavra sal, que era como os romanos eram pagos, né? Isso realmente é verdade, né? Os romanos foram aí um dos povos que mais tiveram registros históricos, então a gente sabe que um salário de um soldado romano era pago tanto em moeda, mas também em sal, que o sal era utilizado para preservar o alimento. O que isso significa? Que se eu caçar um animal, a carne não vai estragar de um dia para o outro. Então, lembre-se que a gente está falando aqui de uma sociedade que não tinha geladeira, não tinha como preservar os alimentos frescos, né? Então, se eu caçasse um animal, eu comesse metade dele hoje para me satisfazer e satisfazer minha família, ou matasse uma ovelha do meu rebanho, beleza, me alimentei hoje, mas amanhã eu vou estar vivo. Amanhã minha família vai estar viva. A gente vai comer esse animal. O que eu vou fazer com esse animal? Eu vou deixar assado? Eu vou deixar ele cru? Não tem como, vai estragar. Então o sal era utilizado como preservante. Isso significa que um alimento que estragaria em um dia dura semanas. Semanas. Isso é muito importante para a sobrevivência. Isso é muito importante para a alimentação, para não passar fome. Então o sal era muito valioso. O sal era útil. Então, e pela ele ter essa utilidade muito importante, que é a preservação dos alimentos, ele era utilizado como pagamento e era aceito como trocas, porque o sal todo mundo num momento ia precisar utilizar. E seguindo aqui eu acho um exemplo bem curioso, que algumas ilhas da Indonésia, se eu não estou enganado, utilizavam essa pedra, utilizam ainda em alguns rituais, né? Em alguns rituais não, em alguns momentos mais espirituais e da cultura deles, essa pedra como meio de troca, principalmente para casamentos, para herança e para acordos políticos, né? Acordos entre eles, assim. Então, eu tinha uma pedra lá que quem fez a pedra foi o rei, não sei o que, terceiro. Quando o meu filho for se casar, eu vou dar essa pedra pro casal e ela vai representar a união entre as duas famílias. Então, ela tinha um exemplo muito mais, ela tinha um valor muito mais espiritual do que realmente útil. Né? Então, essas pedras nem saíam do lugar, né? Então, tu não pegava a pedra e levava nas costas ou empurrava até onde tu queria, não. Ela ficava num ponto específico, que às vezes podia ser um lugar importante também, que aconteceu alguma batalha, ou que daquele lugar tem uma vista muito bonita, né? Então, era mais um valor espiritual, sentimental que essas pedras tinham e ainda tem. Então, elas utilizavam somente nesses momentos de presente de casamento, herança e acordo político. E lá no início também, o homem criou a dívida. Então ele aprendeu a contar e depois ele criou a dívida. Aqui é um dos primeiros registros de dívidas que a gente tem preservado, né? Isso aqui é uma tabuleta de argila da Suméria, que é da região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, para a gente se situar geograficamente, tá, pessoal? Então, essa argila aqui, ela é bem interessante. A gente consegue ver aqui que ela tem símbolos que se repetem, né? Como esse vasinho aqui. Essas marquinhas como se fossem afundadas, né? Essas 3 aqui também, ó. Essas marquinhas são as escritas cuneiformes, que eram um formãozinho minúsculo assim, como se fosse um prego. Imagina que fosse um prego. E tu amassava a argila fresca, né? Mole, né? Ainda, para fazer essas marcações. E como é que isso funcionava? Se tu marcar ali e esperar secar, o que está marcado não tem como ser alterado. Ou tu vai destruir a tabuleta de argila, né? Ou seja, aquilo lá está destruído, não tem mais valor e tu não consegue fraudar. Então, isso aqui foi um dos primeiros registros de dívidas, de contagem de estoque e também de registro de juros. A gente consegue buscar, né, nessas tabuletas registros que a gente começa a identificar alguns padrões, né? Por exemplo,
Isso aqui ele pode ser a contagem de vasos de vinho. Então aqui, por exemplo, essa aqui pode ser que foi entregue, esse aqui pode ser que foi pago. Se não está registrado que foi pago, tem que ser pago em algum outro momento, entendeu? Então eles utilizavam essas lógicas de marcação que não pode ser alterada para identificar padrões e a gente saber, quando tem essa marca em X aqui, eu estou inventando, tá? Não sei se era isso mesmo. Mas, por exemplo, essa marca em X aqui significa que essa dívida aqui desse quadradinho aqui foi paga. Ou isso aqui já foi entregue. Porque imagine que essa tabuleta ela é utilizada tanto pelos banqueiros, né, quem fizesse empréstimo, e pelos comerciantes. Então eles armazenavam isso. Talvez aqui em algum momento representava o nome de alguém, né, ou a marcação de alguém específico. E tu tinha esse registro de dívidas. Então, se tem lá o brasão, né, por exemplo, vamos pensar que um dos pontos aqui é a marcação da pessoa que fez a dívida, certo? Então, tinha esses registros e tu conseguia usar aquilo como uma prova da dívida, uma prova que aquela carroça de pão está contado a quantidade de pão, para não precisar contar toda vez que eu levo 500 pães de uma cidade para outra, entendeu? Então as tabuletas eram utilizadas dessa maneira, pessoal. E as principais moedas de troca que eram utilizadas nessa época aqui era a prata e a cevada. Essas tabuletas, para você ter uma ideia, a gente já está falando de 4.000 anos, então é um salto bem grande aí de milênios, né? Lá do osso de macaco riscado para uma tabuleta de argila já com padrões e algumas regras de como ela é registrada, de como ela funciona, tá? Alguns exemplos aqui de tabuleta, tá? Então aqui, por exemplo, poderia ser aqui um vaso de vinho, aqui poderia ser alguma marcação de algum trigo, né? Algum tempero, algum grão, né? E aqui, isso aqui eu achei bem interessante também. Isso aqui é uma bula. Essa aqui é uma bola de argila, ela é oca dentro, e dentro dela vai essas pedrinhas de argila aqui, ó. Tá? Então, pensa que isso aqui é uma bola de argila oca, e dentro dela é colocado essas pedrinhas aqui. Essas pedrinhas aqui, elas têm marcações nelas. Então, elas também eram aqui marcadas quando a argila estava mole, né? Com alguma coisa registrada aqui. E a mesma marcação que estava dentro das baguinhas dentro, estava na parte de fora. Então isso aqui servia como um contrato. E dentro do contrato estão os termos que também estão escritos fora. Então se uma bula é quebrada, vamos pensar que quebrou a bula aqui, né? Caiu no chão e quebrou. Esse contrato não pode mais ser validado. Porque agora eu não sei se quem quebrou a bula alterou os registros internos aqui. Entendeu? Então se fica quebrada de uma maneira que eu não consigo mais conferir isso, eu perco esse contrato. Mas se ela fica inteira aqui, o contrato é válido. Tá, mas vamos lá, né? Que tipo de contrato que eles faziam? Como que isso funcionava na prática? Eu não tenho certeza absoluta, mas como que eu consigo imaginar? Tu faz um contrato com alguém que daqui a um ano ele vai te entregar certa quantidade de trigo e você faz um contrato desse. Eu acredito que esses contratos eram feitos com coisas maiores, mais importantes, mas eu estou usando aqui o exemplo de um ano e entregar uma quantidade de trigo para ficar mais fácil o entendimento para mim também. Então, daqui a um ano eu vou te entregar X quantidade de trigo. Se em algum momento isso aqui for questionado por algumas das partes, né, chega lá no momento, deu um ano, você não me entregou a quantidade de trigo. Logo aqui no contrato a gente colocou que você vai estar me devendo uns juros, ou você vai ter que me pagar em escravos, né? Então tinha alguma autoridade que conferia esse contrato. É isso? Vamos quebrar aqui a bula para validar o contrato? É isso. Quebra a bula, vê dentro, realmente, os termos que estão fora são os mesmos que estão dentro, logo esse contrato é válido para esse lado, né? Então funcionava literalmente como um contrato. Se ele era quebrado, as partes poderiam conferir o contrato para ver se aquilo que foi definido, né, aquilo que está sendo cobrado de uma das partes realmente é válido, realmente estava no contrato. Eu espero que vocês consigam entender também. Na minha cabeça fez um pouco de sentido, tá? Mas, enfim, nada mais é do que peças históricas, né? Então, realmente era utilizado para isso. Um exemplo, né, para vocês entenderem a época, se situarem geograficamente e também temporalmente, né? Isso aqui era uma das cidades-estados mais importantes da Suméria. Então era aqui que esses contratos aconteciam, tá? Então isso aqui é um vestígios que sobraram daquela época. Simplesmente era alguma fortaleza, né? Alguma cidade-estrada principal. Não morava todo mundo aqui em cima, né? Talvez ao redor. E aqui era a parte mais militar, mais ali da organização do governo, né? Então, lá no início, o homem criou essa dívida
E a gente depositava essa confiança em tabuletas de argila, tanto na tabuleta em si, para saber que não, os pães estão contados, porque aqui está registrado que foi contado e tem 500, né? Então, por exemplo, está tudo certo. A minha confiança, a confiança do povo, das pessoas, nas trocas do dia a dia, era depositadas em peças de argila secas, né? Algum tempo depois, começou a surgir as primeiras moedas, as moedas de metal valioso, ouro, prata e bronze. Então, aqui as moedas é bem interessante, a gente tem vários históricos aí, né, de moedas diferentes, tem gente que coleciona, tem gente que vai atrás disso aí com mais afinco, né? E as moedas, elas têm algumas características. A principal delas é que elas eram padronizadas. Então, tinha uma autoridade que emitia essa moeda, que cunhava a moeda, né? Além de ter a tecnologia da cunhagem, que no início não é todo mundo que tinha. Quem tinha, tinha que ter algum envolvimento com o governo, né? Então, se alguém descobrisse que tens um molde de cunhar moeda, tu é suspeito aí de estar tentando fraudar, né? Tá tentando cunhar a própria moeda e provavelmente ia ser preso ou pior, né? Então, as moedas elas eram padronizadas, né? O governo tinha ali um padrão que eles emitiam em algumas moedas em algumas épocas. Então, a gente tem aí centenas de moedas romanas diferentes, com rostos de imperadores, de pessoas importantes da República, da época da República Romana, também de deuses, animais, figuras que eram importantes para as pessoas na época. E a própria moeda, ela tem uma característica muito própria dela, né? Principalmente, é claro, as moedas de prata, ouro e bronze, que elas têm um preço intrínseco. Então, o próprio material que ela é feito tem valor. Então, se por algum motivo uma moeda de outro reino ela não pode ser utilizada no reino que você vive, tu pode derreter aquela moeda e ter o ouro. E o ouro era utilizado para fazer joias. Principalmente os egípcios, eles davam muito valor para o ouro, prata e metais preciosos, porque eles investiam muito nisso na época que eles morriam. Então, quando alguém morria, era feito todo um ritual, um embalsamento, como a gente já sabe de múmia, coisa arada. E esses caixões, né, eles eram enterrados também com muito ouro. Eles dão muito valor para a vida após a morte. E na vida após a morte, tinha que ter metal precioso, né, junto deles, né, para essa vida após a morte. Então, essa cultura não era só do egípcio. Também a parte de usar ornamentos de ouro, usar joias, né? Isso é ainda, né, do ser humano, né? Por algum motivo o ser humano gosta de coisa brilhante e gosta de fazer objetos valiosos com isso. Então eu podia pegar essa moeda, que talvez eu não possa utilizar no comércio, no dia a dia, derreter ela e vender para um ourives, vender para alguém que utiliza esse ouro, essa prata de alguma maneira. Então ela tinha um próprio preço intrínseco, então isso era muito interessante, porque, né, dar vontade de tu utilizar. Elas eram autênticas, né? Então tu conseguia comprovar que ela era autêntica, ela tinha o selo do governo. Se tivesse uma letra errada, se tivesse faltando a cabeça do leão aqui, tu sabia que aquela moeda tinha alguma coisa errada. Elas eram utilizadas também como propaganda política e elas tinham um valor espiritual, que é o que eu comentei de usar a face de algum governante, usar o rosto de algum deus, algum animal, alguma data importante, moeda da Olimpíada, moeda do ano X, né, que aconteceu tal coisa. Então, as moedas eram utilizadas também como propaganda política e também propaganda desses eventos importantes para a sociedade na época, né? E o valor espiritual, como por exemplo aquela pedra lá das ilhas, que elas não tinham um valor útil, mas elas tinham um valor espiritual. E também como a gente tem hoje na cédula, né, o Deus seja louvado. Isso é um valor espiritual, a gente está abençoando praticamente aquele dinheiro. Então isso também tinha nas moedas, né? Elas eram utilizadas como reserva de valor, então tu podia guardar moedas no cofre, enterrar, esconder. Ela não ia se degradar, não ia se estragar, e eu tinha uma reserva de valor. Eu sabia que aquilo era valioso, é valioso hoje, vai ser valioso daqui a 100 anos. Então, se eu quisesse deixar isso de herança para minha família, ela poderia ser deixada. Diferente de produtos, né? De produtos do escambo lá, não poderia deixar peles de animal lá, né? Que eu retirei como poupança ou como reserva de valor, porque em algum momento ela vai estragar. Então eu tenho que fazer ela girar no mercado, né? E alguns problemas das moedas é que elas são difíceis de carregar. Então, se você tem grandes quantidades de moedas para carregar, como por exemplo uma transação entre países, entre reinos, em questão de guerra, como saques, né? Enfim,
é algo que leva bastante logística em consideração, porque além de você ter que ter ali uma carroça boa, reforçada, para conseguir carregar esse peso, né, de moedas, você tem que ter ali pelo menos um mini exército, né, uma tropa ali para defender esse ouro enquanto ele é carregado. Então aqueles momentos de filmes que a gente vê, né, até em Game of Thrones, quando eles carregam ouro, nos filmes de faroeste, quando os bandidos vão lá assaltar, né, a carruagem de ouro, isso realmente acontecia, né? Então, porque o ouro ele era transportado, ele era pesado e tinha toda uma dinâmica ali para transportar esse material. Então, ele é bem difícil aí de carregar grandes quantidades. E outro ponto importante também é claro que quando a gente começa a trabalhar com humanos e poder e dinheiro, a gente começa a ver aí grandes sinais de ganância e corrupção, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então aqui alguns exemplos de moedas. As primeiras moedas que a gente tem em registro histórico são essas aqui da Turquia. Então tem aqui a cabecinha de um leão, aqui um leão com alguma outra coisa, aqui um leão com parece alguma caça aqui, né? E olha o tamanhozinho que era essas moedas aqui. Então aqui até que na foto parece que é um pouco grande, né? Mas aqui ela era somente pequenininha assim, ó, era carregada, né, no bolso várias moedas. Então aqui foi primeiro lá na Turquia, né, em 610 antes de Cristo. Então aí há uns 2.700 anos, 2.600 anos, né? Depois as moedas de metal lá na China, um pouco tempo depois apareceu essa moeda aqui, que no início ela era feita de ferro, porque era menos valioso que o ouro e outros metais, né? E o ouro e metais preciosos, o próprio governo chinês guardava esse material precioso, e entregava essas moedas de ferro em troca. Então elas eram cunhadas, né, com os registros ali do governo, né, esses símbolos, as letras, as palavras escritas, e elas tinham esse quadrado no meio, esse buraco, porque era possível amarrar elas, como tem gente aqui, tem esse exemplo aqui, né, delas enroladinhas assim, amarradas juntas, porque essas moedas aqui, elas eram bem pesadas, né, e quando você começava a carregar grandes quantidades, você podia ir lá com um pedaço de ouro, algumas moedas de ouro, e voltar com o teu peso em ferro dessas moedas aqui. Então, outro problema ali da questão do peso, né, das moedas. E aqui já é um pouco mais recente, um pouco não, né, mas uns 250 anos mais recente aí da China, 378 a.C., tá? E as moedas da Roma são as que a gente mais tem aí histórico, né, das pessoas colecionam e tem essas moedas aqui em coleções. Então, na Roma, a gente foi o Império e a República, né, começou no século 3 a.C. até o século 3 depois de Cristo. Então, aí uns 700, 600 anos aí de duração, Roma, né, em si, né? E nesse meio tempo eles tiveram aí várias moedas. Aqui eu trouxe alguns exemplos para ilustrar, né? Então aqui, se eu não estou enganado, é o deus Hermes, aqui é outro deus também, aqui provavelmente deve ser o Caesar, né? Então deve ser algum imperador. Aqui também mais alguns registros de imperadores ou pessoas que o imperador queria colocar na moeda, né? Alguma cunhagem especial, o filho dele nasceu, o filho dele vai ser coroado, enfim, tinham vários motivos aí para imprimir moedas novas. Essa aqui até é a moeda, digamos, em comemoração ao assassinato lá do Marco Aurélio, se eu não estou enganado. Esse aqui parece uma moeda do Brutus, né? Que dizem que ele assassinou, né, o Marco Aurélio lá. E falando sobre Roma, é onde a gente tem aí os maiores históricos também da parte de inflação. Por quê? Porque o Império Romano, lá no auge da sua ascensão, né? Aqui a gente tem a extensão que ele tomou, então, cara, isso aqui é muita coisa, tá? Aqui morava praticamente mais da metade da população mundial na época. Então, o que acontecia? O Império Romano, ele começou a fazer o quê? Ele tinha que arcar com os custos dessa expansão militar, né? Porque isso aqui não era, oi, eu quero ser romano, era de chegar na espadada mesmo, então tinha que ter muitas legiões, muitas tropas, muitos soldados espalhados por aí. E como que esses soldados seriam pagos? Com moedas, com sal. E o que começou a acontecer? Começou a ficar custoso demais, começou a ficar muito caro. E o que o Império teve, né? A genial ideia: vamos pegar as moedas, em vez de cunhar de prata, que era a utilizada mais pela população e para pagar salário, o ouro geralmente era em transações entre impérios, tá? E também como reserva de valor dos governos e impérios. Então eles fizeram o quê? Pegaram as moedas mais simples que o povo utilizava, em vez de botar ela 100% de prata, eles botavam 50% de prata, 50% de algum outro metal mais vagabundo, mais barato.
Para o quê? Para uma moeda que antes valia 50 centavos de moeda romana, o custo para produzir ela não é mais 50 centavos, né, que é o mesmo custo em prata que ela teria, o peso em prata que ela teria. Não, agora ela é mais barata para produzir. Então, com a mesma quantidade de prata, eu produzo mais moedas de prata, porque eu utilizei metais vagabundos para ela ficar pronta, para ela ficar no tamanho que ela tem que ficar. Então, isso é o primeiro sinal de inflação, quando começa a ter mais moeda em circulação do que realmente o valor que ela existe. Então, a moeda, em vez de ela valer 5 gramas de prata, ela tinha lá 2 gramas de prata apenas, e o resto era um metal mais vagabundo. E eu tenho até uma ilustração bem legal, que é o denário de prata. Esse aqui é um denário de prata, realmente de prata, e aqui um denário de prata mais bronze, que depois de um tempo ele começa a oxidar e ele fica nessa aparência rosada aqui. Então, isso aqui aconteceu, existe esse denário de bronzeado aqui, né, ainda hoje. Você consegue encontrar aí pra comprar, se você coleciona. E o que é bem interessante, na época, quando essas moedas começaram a aparecer, depois de algum tempo em circulação, passando de mão em mão, né, ali em contato com o suor das mãos, o governo não aceitava mais essa moeda para pagar o próprio imposto. Então, a moeda que a própria Roma imprimiu, fez, né, com ali o bronzezinho para dar uma encher os cofres de moedas, né? Eles mesmos não aceitavam essa moeda para pagar o próprio imposto. Então, aqui a gente já começa a ver o absurdo que começa a ficar a questão da corrupção humana, né, da ganância humana. E, né, voltando às moedas de metal, elas são cunhadas por reis, são padronizadas, preço intrínseco, são autênticas, tem lá o selo do governo, né, vai estar escrito lá Artemis seja louvada. Ela é uma reserva de valor, eu posso guardar ela como poupança e ali tem as suas dificuldades para carregar. E por muito tempo, até um tempo recente, o ser humano, a sociedade, tinha um acordo social que a gente depositava a nossa confiança das transações nas moedas de metal. Então, o dinheiro começou a existir como moeda de metal porque a gente aceitava, né, trocar nossa hora por moeda de metal, trocar o nosso produto que eu produzi por moeda de metal, vender escravos por moeda de metal. Enfim, o ser humano começou a aceitar moedas de metal nas suas transações. Com uma pitadinha de coerção aí, né? Porque se tu não pagasse Roma na moeda que ela queria, tu ia pra vala.